Mas hoje eu quero falar a respeito de medo. Quem é que não faz bobagem? A gente erra. A gente não erra porque não quer acertar, a gente erra porque é humano. E muitas vezes o nosso erro tem consequência. E não é uma consequência espiritual, mágica, é uma consequência física. A gente fica doente porque come errado, a gente estraga os relacionamentos porque não se coloca no lugar do outro, a gente perde oportunidades porque é intolerante, a gente erra. O problema é que a gente também constrói uma imagem de Deus que é uma imagem muito severa. Como se Deus andasse atrás da gente com uma vara, esperando a gente cometer um erro para castigar. A gente ter temor de Deus é saber que Deus é justo. E não tem o certo por errado, não tem o culpado por inocente. Isso é ter temor de Deus. Eu amo a Deus. Eu confio plenamente em Deus. Mas eu sei que se eu pecar, o pecado vai ter consequência. Mas não é porque Ele está atrás de mim com uma vara, é porque o pecado tem consequência. A gente acaba criando um relacionamento com Deus de medo. A gente fala muito pouco disso hoje, mas era o famoso Deus castiga, né? Muitas vezes na nossa cabeça, sobretudo para quem é mais velho, para quem veio de um evangelho mais antigo, como se pregava antigamente, quem tinha pais muito severos e muito religiosos, cresceu ouvindo isso: não faz isso, filho, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, e parece que Deus só castiga. E parece que o relacionamento com Deus é baseado sempre no medo, e a gente anda com medo, e ao mesmo tempo anda olhando para o outro. Você não vai castigar ele não, Deus? Porque tem isso também, né? Deus, eu deixei de fazer, Ele fez, você não vai fazer nada com Ele não? É uma atitude ruim no relacionamento com Deus. O ponto de partida dessa mensagem é o texto que fala de medo, porque para mim ele é quase um mantra. Sabe, eu aprendi: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E aí, toda vez que eu sinto medo, eu repito esse versículo. Mas tem mais coisa em volta dele, né? O texto fora do contexto, ele perde muito do significado. É sobre esse significado que eu vou falar com vocês hoje. Abram a Bíblia de vocês na primeira carta de João. Desculpa até o pessoal da mesa, não dei a referência. 1 de João 4. Distraído como sempre. Ainda bem que Deus não me trata de acordo com os meus erros. A partir do versículo 13. Amados, do 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Até o 21. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Como é que seu relacionamento com Deus começou? Tem gente que acha que o seu relacionamento com Deus começou quando entregou a vida a Jesus. Não. A Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Seu relacionamento com Deus começa quando Ele te amou. Ele te amou, mas Ele odeia o pecado.
Ele tinha você a quem ele ama e o pecado a quem ele detesta. Ele não vai tolerar o pecado, mas ele não queria abrir mão de você, porque ele te amou. Foi assim que seu relacionamento com Deus começou. Nesse dilema. Ele não queria te perder, mas ele não vai aceitar o pecado. E aí ele mandou Jesus entre você e o pecado. Porque o pecado traz condenação. Deus não pode deixar o pecado impune, não pode deixar o pecado se afastar. Olha para o mundo lá fora, o caos que está. A promiscuidade, a corrupção, a injustiça social, o ódio, o vício, a intolerância. Deus não vai aguentar isso não. Não precisa, Ele é Deus. Mas Ele nos ama. Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados, para lançar sobre Jesus o castigo que a gente merecia. Eu vou passar para a primeira pessoa, fica muito hipócrita eu falar você. Nós somos pecadores. O castigo justo iria nos mandar na condenação eterna. Ele mandou Jesus morrer na cruz, no nosso lugar, porque Ele não queria nos condenar. Se Deus quisesse nos castigar, Ele não mandaria Jesus. Senão não faria sentido. O Filho dele vir ao mundo, morrer na cruz, no nosso lugar, para Deus ter que nos castigar de novo. E aí, senão o filho ia virar para o pai e falar: pai, então foi tudo à toa? O chicote foi à toa, a cruz foi à toa, o escárnio foi à toa? Eles vão ser castigados pelo que eu já fui? Cristo entrou na sua frente para você não ser castigado. Por isso que é tão fácil. Eu me arrependo, aceito Jesus como Salvador e está perdoado. É fácil porque o difícil Deus já fez. Então, o seu relacionamento com Deus não começou da sua iniciativa. Não começou pelo seu mérito. Começou pela iniciativa e pela decisão de Deus. Você já encontrou a porta aberta. Antes do filho nascer, a gente prepara o quarto. Diz o filho fala: não pedi para nascer. Não, você nasceu porque eu te amei. O pai fala para o filho, a mãe fala para o filho: você nasceu porque eu quis você. Você nasceu porque eu preparei um quarto para você, porque eu te alimentei, porque eu te cuidei. O amor de pai antecede o amor de filho. O amor de Deus antecede o nosso. Se o pai é severo, é porque ele está comprometido com a sua vida. Eu me lembro, eu tive dois filhos bem levados, né? As professoras sabem. E eu me lembro uma época da minha vida que quando eu via uma criança fazendo birra na rua, no shopping, dava primeiro aquele calafrio assim, eu olhava assim: ai, que bom que não é o meu, que não é bom que não é a minha. Porque tem criança pequena, tem criança que faz birra, tem criança que não faz, tem criança que é quietinha, tem criança que é levada. Cada um vem de um jeito. A responsabilidade do pai, olha eu me apoiando aqui que não pode. A responsabilidade do pai é cuidar do filho do jeito que ele veio e educar o melhor que pode. Depois que ele está grande, aí a responsabilidade é dele. Mas enquanto ele é criança, ele é problema seu. E às vezes eu ouvia a birra, ouvia a arte, ouvia alguma coisa quebrando, eu olhava: é o meu, é a minha. E eu tinha que ir lá cuidar. Porque eu tomei a decisão de amar e tomei a decisão de ter um filho, então o problema é meu. Deus tomou uma decisão de te amar e é por isso que você é salvo. O interesse de Deus não é te punir, te massacrar pelo pecado, é te levar para o caminho certo. Às vezes tem que ter correção, para você não continuar no erro. Se ele não fosse teu pai, o problema não seria dele. O ímpio que rejeita a salvação está entregue à própria sorte. Ele vai continuar errando até morrer para a condenação eterna. Não é problema de Deus. Passa a ser problema de Deus quando ele se arrepende e entrega a vida a Jesus. Aí é assunto dele. Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. E se Deus tomou a decisão de te amar primeiro, você precisa entender que você não foi salvo por ser uma pessoa boa. Se você fosse uma pessoa boa, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz pelos seus pecados. Nós não somos bons, nós somos pecadores.
Nós conseguimos escapar do primeiro erro, do segundo, no terceiro a gente cai. Porque nós somos pecadores. A gente pode ser melhor do que algumas pessoas, é pior do que outras, mas nós somos pecadores. Então, o seu relacionamento com Deus não se baseia no mérito. Eu digo isso porque muitas vezes anda com essa sombra de que, eu tenho que ser bonzinho para Deus gostar de mim. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. A vida não é assim. A vida não é assim para ninguém. Morreu gente na pandemia? Morreu? Milhares, centenas de milhares. Eles morreram porque eram maus? Não, morreram porque tinha uma pandemia. Nós somos mortais, nós adoecemos, e no meio de uma pandemia morre mais gente. Morre gente de bala perdida no Rio de Janeiro? Toda semana. Eles morreram porque eram maus? Não, morreram porque o Rio de Janeiro é violento. A gente toma decisões erradas? Não, eu não cheguei ali ainda não. Quem é que nunca passa por uma enfermidade, nunca passou por uma enfermidade? Eu já estive num leito de hospital entre a vida e a morte. Eu tinha 20 anos. Na época que eu achei que eu estava mais saudável, foi quando eu quase morri de doença. Tive uma apendicite. Eu cuidava da minha alimentação, eu fazia exercício. Foi a época que eu estava mais magro, que eu estava mais forte. E eu adoeci, quase morri. Por que a gente fica doente? Porque está vivo. Às vezes a gente nasce com uma predisposição para uma enfermidade e fica doente por causa disso. Ou não. Tem gente que nasce com um problema e nunca manifesta a doença até o final da vida. Tem gente que manifesta cedo. Isso é do ser humano. O luto é do ser humano. O luto é uma das maiores questões em todas as culturas. Quando a gente perde um ente querido, isso é uma experiência que impacta a gente. Primeiro, pela perda do convívio com alguém que a gente ama. Essa pessoa faz parte de quem nós somos, faz parte do nosso referencial, do nosso mundo. Quando ela vai embora, um pedaço a gente vai embora. Todo mundo passa por isso, todas as culturas, em todos os países. Quem não passa por um revés financeiro? Não perde um emprego, não quebra num negócio? Quem não passa por isso? Todo mundo passa. O problema de desenvolver essa fantasia de que, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Se deu errado, é porque eu fiz alguma coisa errada. Não é tão simples assim. Isso tem alguns problemas. O primeiro é o seguinte: você acha que está fazendo tudo certo, e aí dá errado, eu fiz alguma coisa errada, Deus está me castigando. Choveu no dia que você saiu com uma bota de camurça, porque Deus está bravo com você? Arranharam o teu carro no estacionamento, porque o pastor na televisão te mandou dar uma oferta e você não deu? A vida não é assim. A pessoa passa por um revés e fala, mas eu sou dizimista. A Bíblia promete que, sendo dizimista, você vai ser mais próspero a longo prazo. E é. O crente fiel é abençoado e guardado, sim. E a igreja brasileira é próspera e forte porque nós somos dizimistas. A gente não dá esmola para Deus, a gente dá dízimo. E nós somos prósperos e a nossa igreja é próspera. A igreja foi um caminho de ascensão social para muita gente de família pobre, cujos pais pobres creram em Deus, deram para os filhos a educação que puderam e eles subiram. Os que perseveraram na presença de Deus subiram. A gente vê isso geração após geração. A bênção de Deus está sobre nós por causa da nossa fidelidade. Isso não significa que o cano do seu banheiro não vai estourar. Que você não possa ser mandado embora do emprego. Que ninguém vai arranhar o seu carro e fugir. Revés todo mundo tem.
Porque já vi gente chegar e falar isso para Deus, falar isso para si, mas eu fiz tudo certo, por que deu errado? São duas mentiras. A primeira é que você fez tudo certo, você não fez tudo certo. Ninguém faz. Ninguém é tão correto o tempo todo. Sabe qual é o erro mais difícil de pegar? Aquele que vem do nosso caráter. Nós guardamos pela nossa família, pela nossa cultura, valores que não são de Deus. E até Deus tratar isso na nossa mente, no nosso coração, a gente não enxerga que isso é errado. A gente erra achando que está acertando. A gente muitas vezes acha que tem o direito de se vingar. A gente não serve a Deus como devia servir. Nós temos uma vida muito egoísta. A gente tem tempo para nós, não tem tempo para Deus. A gente acha que é dono do próprio corpo para fazer com o próprio corpo o que quiser. E não entende que Deus criou, nos deu a vida e que Ele deu regras para a nossa sexualidade também. A gente tem uma série de valores que vêm da nossa família, que vêm da nossa cultura, e a gente erra achando que está certo. E aí fala, eu fiz tudo certo, você não fez. Você acha que está certo, mas você não está. Essa é a primeira mentira, você não fez tudo certo. Se você fosse capaz de fazer tudo certo, Jesus não precisava morrer na cruz. Segunda mentira é o seguinte, se eu fizer tudo certo, nada vai dar errado. Não depende só de você. Jesus Cristo era o Filho de Deus, pregou a verdade, curou enfermos, expulsou demônios, e como é que ele acabou? Crucificado. As provas fazem parte da existência humana. Muita coisa na nossa vida não depende de você. Deixa eu dar um exemplo. Veio a crise da pandemia, as pessoas precisaram de socorro, o governo que estava gastando menos do que arrecada, começou a gastar mais que arrecada, começou a tomar dinheiro no mercado, a taxa de juros subiu, financiamento do carro ficou mais caro, financiamento da casa ficou mais cara, a economia está em recessão. Alguém aqui é culpado? A pessoa que precisou pegar a Bolsa Família é culpada? Ninguém é culpado. A Rússia invadiu a Ucrânia. Os soldados russos escolheram ir para a guerra. Eles foram convocados pelo governo. O povo ucraniano estava lá se prostituindo, invocando demônios, por isso Deus mandou juízo? Não. Pessoas do poder tomaram decisões erradas. Os russos estão sofrendo. Os ucranianos estão sofrendo. Mundo real. As coisas não dão errado porque Deus não te ama. Você está num mundo feito de gente. Esse sentimento de culpa cada vez que a coisa dá errado faz você se relacionar com Deus de maneira errada. Tem gente que já sai de casa com medo. Recita um salmo, faz uma reza, faz uma simpatia de crente. Como é que foi? Você entendeu o plano de salvação. Alguém pregou em algum momento e você entendeu e creu. O que ele está falando? Porque você creu, Deus perdoou os teus pecados. Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Todo mundo, quando se converte, dá aquele testemunho. Nossa, eu senti uma paz aqui dentro. O crente desviado chama Deus de Pai. Ele sabe que ele é crente. Todo errado, mas sabe que ele é crente. O Espírito Santo em você é o testemunho de que você entregou a vida a Jesus e se salvou. Você não vai perder a salvação se afastar da igreja. Senão você teria que se converter de novo, se batizar de novo. Se você perdesse a salvação cada vez que se desvia, tinha que se converter de novo. Porque você é salvo porque aceitou Jesus como Salvador e porque o Espírito Santo entrou em você. A partir desse momento, Deus tem você como filho. Seu relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. Quando você contrata uma pessoa, você contrata ela para fazer um serviço.
Ela tem que corresponder às suas expectativas, porque você está pagando a ela para fazer o que você quer. Você chama um pedreiro, por exemplo, para fazer uma reforma na sua casa, quem escolhe o piso é você, quem escolhe o serviço é você. Se ele não quiser fazer o serviço do seu jeito, você manda ele embora e chama outro. A casa é sua. Se a empresa te contrata para fazer um serviço, você tem que fazer o serviço do jeito que a empresa te contratou, do jeito que o chefe mandou. Eu não concordo, mas a decisão não é sua. A decisão é quem te deu o emprego. Se você não obedecer quem te deu o emprego, ele te manda embora. Porque o emprego não é seu, é de quem te contratou. Relacionamento com o empregado é um relacionamento de prestação de serviço. Marcou às 8, chegou 8h15, não cumpriu o contrato. É pago para atender o cliente e espinafrou o cliente, porque tem cliente que é chato. Quem traz o dinheiro para a empresa é o cliente. Vai perder o emprego. Esse é o relacionamento de empregado. É pela prestação de serviço, não é pessoal. Filho não é assim. Filho tem o teu sangue. Filho tem a sua natureza. Quando o filho erra, não deixa de ser teu filho. Enquanto ele é menor, você exerce a disciplina, você limita, você repreende, você castiga, porque você é responsável pela vida dele. Porque você quer que ele dê certo. Porque você está comprometido com ele. Depois que ele cresce, você perde a autoridade sobre ele. Então, à medida que o filho cresce, você precisa dar responsabilidade para ele aprender a cuidar de si mesmo. Um dos problemas no Brasil é que os pais são moles demais. Você cansa de ver adolescente de 30 anos com o pai na rua, parece um pet. 25, 30, 40 anos, do lado do pai e da mãe, como se fosse um garoto de 10, pedindo coisa no supermercado. Sabe, você percebe claramente que não é um adulto acompanhando um idoso. Sim, vou cuidar da minha mãe. É um idoso cuidando de um adulto. Não trabalha, não estuda, não tem vida própria, não arruma nem o próprio quarto. Coleciona não sei o quê. O pai que não preparou o filho para chegar na vida adulta. Um adulto cuida de si, um adulto tem a sua própria carreira, tem o seu próprio projeto de vida. É uma coisa ruim da nossa cultura. Muitos aqui foram criados assim e foi ruim. Muitos estão criando filho assim, na insegurança de perder o filho. E quando você foi embora? A gente cria o filho para ser adulto, para ser autônomo, para ser independente. Porque quando ele for adulto, você só vai poder orar por ele e dar um conselho. Talvez visitá-lo no presídio. É duro dizer isso, mas é o que você pode fazer. Você fez a sua parte. Por que Deus não vai atrás de você corrigindo os erros que você comete o tempo todo? Porque você não cresce. Se ele fizer isso, você não cresce. Você surta no shopping. Aí chega aqui, Deus, eu estou com essa fatura do cartão de crédito. Ele vai falar, Deixa eu te dar um emprego. Você joga o emprego fora, porque erra, porque não cumpre a expectativa, porque arma barraco, porque não faz o melhor serviço. Meu emprego, Deus falou, nunca foi seu. Eu te arrumei um emprego na empresa do fulano. Você não mereceu, ele te mandou embora. Você sabota os seus relacionamentos sendo briguento, egoísta, infiel, enfim. Você compromete os seus relacionamentos e fala, Deus, eles têm que me receber de volta. Tem? Você precisa sofrer a consequência do seu erro para crescer. Deus não é aquele adulto que tem um filho adolescente de 30 anos. Deus quer que você seja adulto, não apenas emocionalmente, como espiritualmente. 20 anos de igreja não consegue resolver os seus problemas com Deus. E cada vez que alguém te confronta com os erros, não venho mais. Idade física, 40 anos. Idade espiritual, 5. Deus não vai continuar passando a mão na sua cabeça porque você tem que crescer.
Você só tem essa vida para amadurecer na fé. Você vai ser julgado por Deus quando morrer. Você não vai para o inferno, mas a sua ressurreição depende da sua maturidade espiritual aqui na terra. Deus vai gastar todo o esforço, a energia dele para que você amadureça espiritualmente. E se ele andar atrás de você, passando a mão na sua cabeça, você não vai crescer. Crescer tem um preço de oração, tem um preço de jejum, tem um preço de adoração. Tem um preço de vencer as lutas. E aí vem o ponto, por que Deus permite as lutas? Para que você cresça. Porque se você acha que toda luta é um castigo, você também se acomoda. Você é um filho de Deus. Deus não é glorificado em relacionamentos rompidos. Deus não é glorificado em família que não pode se encontrar. Deus não é glorificado em filho que fala com pai que não fala com filho. Deus não é glorificado no divórcio. Ele não gosta dessas coisas. Deus não é glorificado quando um filho dele não para em emprego nenhum. Deus não é glorificado quando o filho dele vive na miséria. Ele não quer que isso aconteça. Porque se você acha, Deus está fazendo isso comigo porque eu mereço, errado. Deus não está fazendo isso porque você merece. Você está nessa vida, que não é uma vida fácil, e você, muitas vezes, plantou o que está colhendo. Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você tenha um casamento feliz. Deus quer que você seja um crente que dá fruto. Deus quer que você tenha um ministério aqui na igreja. Deus quer que a sua vida prospere. Que você compre uma casa como você sempre sonhou, ou que reforme a casa. Enfim, Deus quer que você tenha uma carreira. Deus não chamou todo mundo para ser milionário. Mas Deus quer que você tenha uma vida financeira equilibrada e próspera. Deus não quer que você viva com cartão de crédito estourado. Mas quando você é descontrolado, você vai estourar todo o cartão de crédito que Ele te der. Você tem que aprender a cuidar da sua vida financeira. Deus não vai fazer isso por você. Deus quer que você seja o referencial de paz na sua família. Ih, fulano é crente, mas é barraqueiro. Eu vou falar com aquela outra prima que é espírita, ela é mais tranquila. Tem família que é assim. Estou falando alguma mentira? Não. Deus quer que você seja o referencial de maturidade emocional da sua família. Você vai dizer, não, eu tenho isso porque é isso que eu mereço. Não ajuda nada. O que ele falou aqui? João falou, tenha fé em que você é um filho de Deus. E como Cristo é, você é. Você é Cristo na sua família, você é Cristo na sua casa, você é Cristo no seu trabalho. Olha que responsabilidade você tem. E é por isso que eu falo que Cristo não é glorificado no seu sofrimento. E justamente por isso Ele não quer que você viva assim. E você não tem que se conformar com a miséria, você não tem que se conformar com a solidão, você não tem que se conformar com a derrota, com o fim do casamento, com o relacionamento rompido. Mas é se posicionando como filho de Deus que você reverte essas coisas. Você já acorda de manhã lembrando, puxa, eu sou um filho de Deus. Olha a minha responsabilidade. Olha a minha responsabilidade na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha família. Olha a minha responsabilidade. Como Deus é glorificado na minha vida. E quando a tribulação vier, quando o inimigo se levantar, pandemia vem, vai morrer todo mundo. A minha vida pertence a Deus. Eu estou pronto para morrer quando Deus me chamar. Mas se Ele não me chamar, eu não vou não. Porque a minha vida está escondida em Cristo. Rio de Janeiro é perdido. Rio de Janeiro é violento. Tenho medo de bala perdida. A bala é perdida, mas eu não sou. Se não for a minha hora, Deus desvia a bala. Conheci um pastor que escapou de um atentado. Pastor colombiano, deu testemunho. Escapou de um atentado do tráfico de drogas na Colômbia porque a bala bateu no relógio dele. Teve gente que a bala bateu na Bíblia que estava no bolso. O diabo fez uma armadilha na vida de José, usou uma mulher prostituída,
uma mulher adúltera para jogar José na cadeia. Deus tirou José e jogou no governo. Chicotearam Paulo e Silas e jogaram na cadeia. Deus falou e abriu a porta e ainda salvou o carcereiro. No meio da tribulação, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Porque você é filho de Deus. Então, quando a tribulação vem, você não precisa ter medo. Tenha medo de pecar, não da consequência do pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. Se você tiver que se reinventar, se reinventa. Deus é contigo. Perdeu um emprego, ganha outro. Eventualmente até perde a família. Você não tem jeito, constrói outra. Teve gente que perdeu o ministério, se humilhou e reconstruiu o ministério. Teve gente que perdeu o ministério e ficou estufando o peito, nunca se levantou. Aceita quando você errar, pede perdão e se levanta e reconstrói. Você é filho de Deus. Agora tem o outro, que ele termina o texto falando que tem o outro. Por quê? Porque a gente quer misericórdia para a gente e castigo para o outro. Né? Quando você peca, Deus, obrigado porque o Senhor não nos trata segundo as nossas obras. Agora, quando o outro pega, é brasa de fogo. Peca é brasa de fogo e enxofre. O ímpio que erra com você, você quer julgá-lo como se ele fosse crente. Se você considerar que o ímpio não tem o Espírito Santo que você tem, como é que ele vai vencer as fortalezas dele? Os medos, as rejeições, a soberba, os valores errados, a promiscuidade. Ele é assim porque ele é ímpio. O diabo dá um peteleco, ele vai lá longe. O mundo jaz no maligno, a pessoa tenta ser boa, ela nem enxerga o caminho do acerto. Às vezes ela aprendeu desde casa a viver no pecado. O pai ensinou a prostituição ao filho, ensinou a corrupção, o mentor dele ensinou a ser injusto. Ele tem uma referência de autoridade que é arrogante, ele cresceu assim. Até com o ímpio você olha e fala, Deus, castiga, salva, leva, que eu não sei o quê. Você é filho de Deus. Ele fala, você não vê Deus, se você não... A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma doutrina básica. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A vida humana é sagrada. O diabo corrompeu a humanidade pelo pecado. Nosso papel é resgatar. Quando você olha para o teu próximo, precisa ver Deus no teu próximo. Claro que ele deve ser, claro que quando ele erra, ele merece ser tratado de acordo com o erro pela justiça. Mas odiar o outro, se alegrar na desgraça, no sofrimento do outro, pedir a Deus a destruição do outro, não foi para isso que Deus te salvou. Começo da mensagem para chegar no final. Lembra? Como é que o relacionamento começa? Quando Deus te amou. Quando Deus nos amou. E não podendo tolerar os nossos pecados, Ele enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para poder nos perdoar, nos reconciliar contigo e nos tornar filhos. Aí você olha para o outro que ainda está no pecado, como é que você tem que pensar? Eu também não gosto do pecado dele. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para que ele pudesse ser resgatado do pecado e perdoado. Meu papel é levá-lo à salvação. Para que ele possa ter comunhão com Deus e comigo no Espírito Santo. Quem não ama seu irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê. Então vamos tirar da nossa cabeça e do nosso coração a ideia de que o nosso relacionamento com Deus e com o próximo é baseado no mérito. De projetar no outro a expectativa de cumprir a ideia de que ele tem que cumprir as suas expectativas. E de andar olhando para cima como se você pudesse barganhar alguma coisa com Deus. Aceita que você é filho. Ele te ama porque você é filho. Ele tem um projeto para você porque é filho. Ele não vai andar atrás de você arrumando a tua bagunça. Mas Ele está comprometido com o seu futuro. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Não carrega os teus erros como um fardo. Entregou, pediu perdão a Jesus, receba o perdão. Mas também não ache que Deus vai resolver todos os teus problemas. É resolvendo os teus problemas que você vai crescer.
Se coloca diante de Deus agora como filho. Fala: Deus, eu quero arrumar a minha bagunça. Fecha os olhos agora. Deus fala: Deus, eu sei que o Senhor não quer me castigar pelos meus erros. O Senhor quer me conduzir ao acerto. O Senhor não se alegra no meu sofrimento. Quem sabe você tem orando a Deus, pedindo para Deus castigar os outros pelo que eles fizeram com você. Quem sabe você está planejando castigar os outros pelo que eles fizeram com você. Se coloca diante de Deus agora. Fala: Deus, eu quero tratar os outros como eu sou tratado. Senhor, ensina-nos a nos relacionarmos contigo com amor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, cura-nos. Em nome de Jesus, transforma-nos. Que nós não queremos ser a palmatória do mundo. Que sejamos arautos da Tua salvação. Pai, porque o Senhor nos fez como Cristo, dá-nos o caráter de Cristo, Pai. Um coração pronto a perdoar. Um coração acolhedor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar as pessoas que estão com enfermidade a virem aqui à frente. Vamos orar e ungir os enfermos, está cedo ainda. Intercessores e intercessoras podem vir impor as mãos e orar. Clame, que o teu Deus te ouvirá. Clame, clame, que o teu Deus te ouvirá. As tuas lágrimas Ele enxugará. Um caminho no deserto Ele fará. Confia, descansar, Deus é contigo. Clame, clame, que o teu Deus te ouvirá. Clame, clame, que o teu Deus te ouvirá. As tuas lágrimas Ele enxugará. Um caminho no deserto Ele fará. Confia, descansar, Deus é contigo. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. As tuas lágrimas
Ele enxugará. Um caminho no deserto Ele fará. Confia, descansa, Deus é contigo. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. As tuas lágrimas Ele enxugará. Um caminho no deserto Ele fará. Confia, descansa, Deus é contigo. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível.